Fala pessoal, mais um ManzaCast, Lúcio Manzanetti. Nosso canal é dedicado a falar sobre arquitetura e engenharia, trazer todo mundo ligado ao setor. Os episódios são exibidos às quintas-feiras, às 20 horas, no Spotify e no YouTube. Agradecer os patrocinadores Obratec Projetos e Polo Vale Decor. Bom, hoje eu estou aqui com a minha amiga aqui, arquiteta Ana Luísa Souza Galhardo. Fala, Ana, tudo bem? Tudo bom? Joia. Então, a gente vai contar um pouquinho da história da Ana. Né, Ana? Ela está há 25 anos já formada em arquitetura. Conta pra gente, quem que é a Ana? A Ana é uma pessoa muito dedicada ao trabalho, que ama o que faz. Então, eu trabalho muito, muito mesmo. Faço... Que bom, né? Eu cuido de muitas coisas. Sim. Então, eu faço o projeto, eu sou muito apegada ao meu projeto, que eu ainda não consigo terceirizar, deixar para uma outra pessoa fazer o projeto. Então, eu ainda faço o projeto e eu só passo para fazer o 3D, a renderização, né? Mas o projeto ainda é meu, 100% meu. Beleza. E eu cuido de obra. Eu compro material. Sim. Específico. Administra toda a obra, tudo. né? Beleza. Então, conta pra gente lá no começo. Quando você foi fazer vestibular, conta pra gente essa história. E aí, entre as opções... Então, eu não sei te dizer em que momento eu optei pela arquitetura. Eu sei que eu fiz o vestibular, passei e entrei na faculdade e comecei a fazer. Beleza. E para falar a verdade, num primeiro momento eu não gostei. Na primeira semana de aula, a gente teve aula no artístico. Sim. Então... E tinha um peladão lá? Três. Jura? 2 homens e uma mulher, 2 homens. Nossa, você fala, cara, há 25 anos atrás, né? O cara ali, 25 não, há 30 anos atrás. Porque foi é no verdade. primeiro dia de aula. Então, nos primeiros dias. Então, a gente tinha que desenhar. Ele dava 5 minutos e a gente olhava a pessoa, parava numa posição. E a de ladinho. Várias posições mudava, né? Ui! Então, eu fiquei meio... Não sabia muito se era aquilo que eu queria fazer. Fiquei chocado. Fiquei chocada. Teve um dia que o professor falou, eu quero que vocês façam um trabalho... Na época não era nem reciclagem que falava. Eu quero que vocês peguem coisas da casa e façam alguma construção. E o meu tema caiu circo. Eu chorava. Falei, o que eu vou fazer? Aí meu pai pegou um guarda-chuva antigo lá, montou uma tenda, a gente fez uma maquete, mas foi meu pai praticamente que fez o trabalho, entendeu? Sim. E eu levei pra faculdade e deu certo. Isso aí é para trabalhar a criatividade, entendeu? Exatamente. Você, do nada... criar alguma coisa, se olhar para alguma coisa e enxergar ela de outra forma. Mas quem foi o arquiteto nesse dia foi meu pai. Eu ainda estava travada. Eu tenho um amigo também, ele entrou na arquitetura e depois mudou para engenharia. Os arquitetos vão querer me matar aqui, eu contando essa história. Ele falou, não, primeiro dia tinha um desenho assim, um abacaxi. O cara falou pra gente desenhar um abacaxi assim, em perspectiva, 3D e tal, bonito. Aí o cara falou assim, vou desenhar abacaxi não, vou pra engenharia. Mas né? Eu acho que é um teste, né? Pra ver se você quer mesmo, né? É verdade. Mas então, conta pra gente, era integral lá a faculdade? Faculdade integral, era de manhã e à tarde. E às vezes, quem era da turma lá ficava à noite, porque fazia trabalho, né? A gente tinha muito trabalho. Sim. Então, tinha gente que dormia na faculdade, ficava lá, daí aproveitava, né? Já fazia festa e tal, e ficava na faculdade, mas foi bem puxado. Beleza. E assim, durante a faculdade, você estagiou em algum escritório? Sim, estagiei. Estagiei na época, era o maior escritório de Taubaté, que é o... Manuel Carlos, de Carvalho. Famosíssimo, né? Famosíssimo. Que é o Carvalho, né? Muito... Nossa Senhora, ele deve ter feito, não sei, quantidade de projetos, mas ele é muito famoso mesmo, né? Muito famoso. Hoje está com o filho dele, né? Mas muita gente passou por lá. Então, ele tinha prazer de ensinar, né? Como ele era professor da faculdade também,
ele não tinha essa coisa de guardar para ele. Ele ensinava a gente, entendeu? Beleza. Então, Vou até deixar o convite aqui pro pessoal da Carvalho Arquitetura, né? Para participar aqui do nosso podcast aqui. Convida, que eu acho que tem bastante conteúdo. Muito, pra passar, nossa né? senhora. Então, e aí? Você chegou lá no escritório, devia de ser uma loucura, né? Projeto, o escritório. Conta pra gente como é que era essa estrutura naquele tempo, né? Naquele tempo era prancheta, régua T. Claro que já estava começando a ter projeto, na época o AutoCAD, era o R14, né? Sim. Alguns já estavam começando a mexer, mas assim, tinha um que eu acho que trabalha até hoje lá. Tinha um desenhista de perspectiva. Sim. Ele fazia na mão a perspectiva. Já teve alguns arquitetos aqui que faziam a perspectiva. Papel vegetal, artista, né? Artista. Eu acho que ele tá lá até hoje. Uhum. E assim, então a gente aprende muito, né? Sim. E também eu era monitora do Manuel Carlos na faculdade. Ele Sim. dava aula e eu anotava quem fez trabalho, quem não fez, fazia chamada. Ajudava ele ali. Ajudava ele também na faculdade. E quantas pessoas tinha no escritório? Você se lembra? Nossa, eu acho... Devia ter umas 15 pessoas. Sim. Não sei te devia dizer ser grande, né? Porque a demanda grande. devia ser enorme, né? Então, eles faziam projetos em que cidades? Aquele tempo? No Vale do Paraíba inteiro. Eu nunca peguei nada fora. O meu era assim... Eu estava na faculdade, Começando, né? Começando, então eu fazia detalhamento de um banheiro, né? De um quarto. Uhum. Mas, assim, ele fazia o Vale inteiro. Acho que ainda hoje faz o Vale inteiro, né? Com certeza. Então, e nesses 25 anos, fala pra gente, a arquitetura mudou demais, né? Você estava falando da régua T, trabalhar ali no papel vegetal. Devia ser complicado, né? Porque... Você errou no papel, nossa, já era, né? Pra pagar Gillette, né? Usava Gillette. Dava aquela raspadinha, né? Então, mas você devia fazer um esboço ali num papelzinho antes pra, na hora de passar na prancha, já tá uma coisa mais certa, né? Como é que era que funcionava? Era assim mesmo? E assim, o tempo que a gente levava para fazer um projeto... Hoje não dá, né? Porque hoje em dia faz tudo no computador rapidinho, né? Já Sim, renderiza, arruma já tudo faz antes de imprimir. 3D, Mas naquela época não. E aí eu mandava plotar, né? Sim. Não, desculpa. Aí depois começou o AutoCAD, a gente mandava plotar, daí ia pra loja de impressão, ficava lá, demorava, né? Sim. Então era bem mais trabalhoso, né? Do que hoje. Legal. E aí, quando você se formou, você já começou a trabalhar profissionalmente? Como é que foi essa história aí? Eu me formei, fui morar em Brasília. Lá eu trabalhei na construção de um shopping. Sim. E isso que me deu o início... E uma construtora mesmo? era Como arquiteta? Não, na época eu estagiava. Apesar de estar formada... Como eu não tinha nenhuma experiência, eu entrei como estagiária. Então, eu estagiava no escritório de arquitetura, que foi contratado para fazer esse shopping. Sim. Mas fazia as vistorias, é isso? Fazia as vistorias. Ia com o cliente até a loja, media a loja, porque tinha um espaço, né? No osso. É tipo um box, né? Um box. Todo de tijolo. Ninguém sabe como que é, mas é bem feio, né? Isso. É um quadrado mesmo, uma caixa de sapato. Pronto, não imagina o que tem por trás. É horrível, né? Horrível. É só aqueles blocão quadrado cheio de bloco. Então, eu ia com o cliente lá, mostrava. Ou, por exemplo, antes fazia a medição para apresentar o projeto, né? No osso para o cliente. Que às vezes o cliente contratava um outro profissional para fazer. Né? A arquitetura. A arquitetura. E a gente lá no escritório fazia esse escritório... entendi. Prestava serviço para o shopping. A gente estava lá para construir o shopping. Entendi. Né? Então, analisava os projetos. Eu tinha um checklist, né? Sim. E analisava os projetos que vinham dos arquitetos. Então, você que dava a lista recusado. Na verdade tem um manual, né, que você tem que seguir. Eu já fiz alguns, né, projetos em shopping
E aí você manda para análise realmente, tal, tudo. E aí a pessoa sempre vem com uma pergunta, um questionamento ali, mas acho que é mais um, como que eu posso dizer? Coisas do dia a dia ali, né? É um questionamento, uma coisa técnica mesmo, assim, que ele fica pegando nas regras ali do projeto. É. Legal. E quando você começou a trabalhar realmente assim, você estava numa construtora fazendo um estágio. Uhum. E a vida profissional, como é que isso aconteceu para você? Lá em Brasília eu fiz algumas... Não que isso não seja profissional, não, mas Claro. assim, a carreira solo, vamos dizer. Carreira solo, então. Eu fiz alguns projetos e algumas reformas, nada grande, nada muito, né? Quando eu voltei para Taubaté, aí sim, 7 anos depois de formada, eu voltei para Taubaté, aí sim, eu comecei a trabalhar num escritório de uma colega, fiquei... Em Taubaté mesmo? Em Taubaté, uns 8 meses com ela. Uhum. E dali eu voltei a conhecer as pessoas, né? Porque eu tinha passado 7 anos fora. Sim. Voltei a conhecer as pessoas, os profissionais e tal. Dali pra frente eu comecei a trabalhar sozinha. Uhum. E tô até hoje. Legal. E quando você voltou, há muito tempo atrás, como que era o mercado para você captar um cliente? Hoje em dia tem muita rede social, tal, tudo. É bem diferente. Como é que é aí... sei lá, 25 anos atrás, você ficou 7 em Brasília, então uns 18 anos atrás aí. Uhum. Então, como eu comecei com essa arquiteta, dali começou a indicação. Certo. Eu comecei, o primeiro projeto que eu fiz para ela, que eu administrava a obra para ela, era uma clínica. Uhum. Dali, o dono da clínica indicou para outra pessoa, e eu já tinha saído do escritório. Aí eu comecei a pegar loja em shopping e dali pra frente foi, assim, tudo indicação. Não tinha essa questão de as coisas vão acontecendo, né? Você vai trabalhando ali no mercado e naturalmente as coisas vão aparecendo e elas vão acontecendo, né? Aí é preciso Isso ter é muito coragem, bom, né? Com certeza. É preciso ter coragem, porque aparecem coisas que você não faz, não fez ainda. Sim. E você vai aprender na marra, né? Pesquisando, vai atrás, corre atrás, né? Exatamente. Mas o trabalho, na verdade, eu enxergo como se fosse um trabalho de faculdade. Você pega para fazer aquele trabalho e você vai aprender fazendo aquele trabalho. E meu pai falava sempre, né? É minha especialidade. O que quer dizer isso? Que ele nunca tinha feito aquele serviço. Mas várias você vezes. pegava para fazer e aí você ia aprender, tá? Fazendo esse serviço e ia dar o seu melhor ali, fazendo aquilo, né? Mas várias Porque vezes ninguém sabe, acontecer. ninguém nasce sabendo, né? Então é uma coisa que naturalmente você vai desenvolvendo ali. E também vai ganhando autoridade. E a gente não aprende isso na faculdade, né? É verdade. É na vida, né? Então, por esse know-how que você tinha de ter trabalhado em shopping, por acaso os projetos comerciais vieram muito por esse know-how? Acredito que sim. Que sim. E por sorte também. Eu estava prestando um serviço no Via Vale. No Vale Sul, desculpa. Aqui Vale em São José. Sul, sei. Aqui em São José. Um serviço por uma empresa do meu primo de concretagem. Eu estava lá no estacionamento do Tenda, embaixo, né? Eu não sei se ainda é Tenda. Embaixo a gente estava fazendo concretagem. E eu estava trabalhando ali, fazendo fiscalização. E o engenheiro do shopping se tornou meu amigo. Que são os anjos que aparecem na vida da gente, né? Sim. E ele falou assim, eu tenho uma loja lá em Taubaté para fazer, mas eu não tenho condições. Sim. Eu estou muito cheio de trabalho aqui, você não faz para mim? Foi a primeira a loja obra? Que eu fiz. O projeto e a obra. Aí era uma de comida japonesa e uma de batata. Uma do lado da outra. Do mesmo cliente. Sim. Batata assada, né? Batata recheada. Sei. Aí eu fiz... Uma delícia, eu adoro. Eu fiz o projeto, foi a primeira loja lá em Taubaté. Dali, eu comecei a pegar a loja aqui no Vale Sul, pegava no Center Valley, aí começou a aparecer loja.
Tinha época que eu fazia 3, 4 lojas no mês, tocando tudo junto. É. E amava, porque que eu achava maravilhoso em fazer loja. Uhum. Você conhece o cliente, 45 dias depois tá tudo feito, pronto, acabou. Né? Porque Então, é uma obra relativamente pequena, né? Aquele cubinho ali, um quadrado, né? Se não tiver um mezanino, uma coisa um pouco mais complexa, né? Você vai revestir aquilo tudo ali, o piso, forro, iluminação, acabou, né? acabou. Se bem que quando tem cozinha, é bem mais complexo, né? É Tem mais instalação complicado. elétrica muito grande, por causa de fritadeira, de exaustão, máquinas, né? bem Tem complexo. todo E também tem um bombeiro, né? Na bombeiro. cozinha ali tem um... Não, nas lojas também, né? Uhum. Tem os sprinklers, tem Sim. o projeto de proteção e combate a incêndio, faz parte das lojas normais também, né? As lojas de roupa, loja... Mas ele já vem, né? A não ser que você... Não, são projetos complementares. Eu, por exemplo... Mas a loja não tinha os sprinklers já? Não, é a gente que faz. Quando entrega a loja no osso, quando é uma reforma, às vezes já tem, mas você tem que adaptar à nova situação. Sim. Né? Isso. Agora, quando é uma loja que entrega no osso, você tem que fazer todos os complementares. Tem o arquitetônico, estrutural, elétrico, hidráulico, proteção e combate a incêndio, né? São os projetos complementares que você apresenta para o shopping para poder fazer a obra. E eu, quando faço a obra, quando eu administro a obra, eu toco todos esses projetos juntos. Sim. Entendeu? E é mais uma coisa que eu aprendi na marra. Você faz projeto de proteção e combate a incêndio? Faço. Você já viu aquele que, no de incêndio mesmo, que tem ali na coifa um negócio de espuma? Cara, ele tem um nome engraçado, acho que é saponificação. Saponificação, O cara falou assim, você faz projeto de saponificação? Aí eu, o que será saponificação, né? Aí depois eu descobri, né? Que tem um cilindro ali, que por causa da gordura, né? A coifa pode pegar fogo ali na própria coifa. Então ela tem uma espuma que solta lá. Mas bem engraçado essa saponificação. Eu acho que foi, inclusive, quando eu fiz o IEX Boliche lá em Taubaté, que eu passei por essa experiência da saponificação aí. E, bom, durante esses anos, a mudança do mercado, o render, a arquitetura era uma coisa. E hoje em dia é uma coisa muito mais robusta, muito mais moderna. Conta pra gente essa mudança da arquitetura ao longo da história aí. Não é tanto tempo, né? História parece que é lá da época das cavernas. Tem história. Mudou muito, por um lado, para melhor, que hoje o cliente ele tem uma noção da casa dele, ele anda pela casa dele. Ficou bem melhor de enxergar, né? Bem melhor de enxergar, né? E assim, os novos profissionais, eles têm uma habilidade com computador, com essas renderizações, né? Sim. Que a gente não tinha naquela época, né? Mas o que eu vejo é que, por exemplo, projetar em 3D, às vezes a pessoa não tem uma noção de tudo. Eu já peguei projeto para executar em que é lindo. Você olha assim, maravilhoso. Mas não encaixa uma coisa na outra. Cadê o ponto de água? Sim. Cadê o esgoto? Cadê o ponto de energia? Sabe? As alturas. Às vezes tem o pé direito. É de 2,80 e tem um rebaixo de 20 centímetros. Aí vai ficar 2,60 a casa? Sim. Entendeu? É que assim, antigamente o pessoal falava o papel aceita tudo, né? Hoje em dia não é mais o papel, mas o render aceita tudo. Ele fica lindo. Fica lindo. Mas às vezes tem alguns problemas técnicos ali no meio. Muitos. Eu peguei uma cliente esses dias chateadíssima. Ela mora fora, deixou com uma empresa viu o projeto maravilhoso, aprovou, tudo lindo. E voltou. Quando ela voltou, a cortina, o varão da cortina não encaixava no espaço que tinha do móvel. Sabe, coisas básicas que não foi pensado. E no projeto, maravilhoso, lindo, entendeu? Então, eu acho que
nesse ponto tá faltando um pouquinho. Falta Sim. conhecimento. Que eu acho até que a nossa formação antes, ela era mais robusta, assim, mas era a construção sobre a rocha, entendeu? Hoje Sim. eu acho meio, né? Por exemplo, a gente teve aula de pedreiro eclético. Já ouviu falar isso? Não. Conta pra gente aí. Toda Pedreiro é... segunda-feira, às 8h30 da manhã na faculdade, tinha um pedreiro dando aula. Como fazer uma parede, como fazer a parte hidráulica, como instalar. Ele era um pedreiro dando aula pra gente. Interessante. Entendeu? Então a gente tem noção. Já tinha, né, naquela época. Hoje em dia já é a bagagem, né, dos anos, né? Mas naquela época a gente tinha uma noção. Hoje as pessoas não têm essa noção. Não tem. Sabe fazer um projeto lindo, mas falta a base, né? Na verdade, assim, o projeto, o render, ele é a beleza do projeto. Mas vou dizer aqui que a rocha tá no projeto na planta baixa, nos pontos luminotécnicos, nos pontos de hidráulica e a compatibilização entre os projetos, né? Também, né, para não ter nenhuma surpresa lá na frente. E no final, um 3D contemplando tudo isso, né? Então, acho que as pessoas pulam algumas etapas aí e isso dá um probleminha na obra. É por isso que eu tenho muitos ciúmes nos meus projetos. Por isso que o básico, a base, sou eu que faço. Você que faz. Sou eu que faço. No AutoCAD ali. No AutoCAD, na raça ainda. Conta pra gente esse processo aí de desenvolvimento do projeto. O cliente chega para você, como é que funciona? A gente tem aquela primeira conversa, né? Que eu sempre falo, é o namoro, o noivado, o casamento. Às vezes dá divórcio, mas é difícil. É difícil. Olha, é verdade. Mas às vezes acontece. Então, a gente tem aquele primeiro contato, a conversa, o sonho do cliente, né? E eu anoto tudo, converso. Aí, depois eu tenho o estudo preliminar. Que é a primeira ideia, o primeiro layout, para mostrar para a pessoa, olha, é isso que você quer, esse espaço tá bom, é assim. Daí a pessoa já vai colocando mais coisas. Eu fui na casa do meu cunhado esse final de semana, eu vi tal coisa, eu queria colocar, né? Daí sempre vai crescendo, né? E aí eu vou desenvolvendo até um ponto que tá mais ou menos assim dentro do que a pessoa quer. Aí sim eu começo a mandar para fazer os 3D. Aí faz 3D, beleza. Apresenta, o cliente muda alguma coisa, volta, até a finalização. Beleza. Entendeu? Aí começa a etapa da obra. Que eu faço os dois, né? Sim. Eu faço o projeto e execução de obra. São serviços separados, a pessoa pode contratar só projeto. A obra você faz por administração? Por administração. Sim. Aí eu cuido de tudo também. Da mão de obra, dos materiais, né? Claro, sempre com a aprovação do cliente. Tem a parte da contabilidade, né? Planilha de custos, né? Que vai toda semana. Os pagamentos, tudo certinho, né? Então, eu cuido de todo o processo. Legal. E hoje em dia, para captação, o pessoal conhecer o trabalho, geralmente eles vêm por onde? Boca a boca. É o que, assim, eu acho que eu tô na contramão do que todo mundo fala hoje, né? Sim. Tem rede social, você tem que investir na rede social, você tem que investir na imagem e tal. Concordo, tem mesmo. Mas no meu caso, especificamente, é boca a boca. Legal. É boca a boca. Eu não quero crescer mais do que eu tô hoje. Eu não quero mais do que... Eu não quero ter um escritório com 20 profissionais. Não quero. Sim. Eu quero cuidar das minhas obras, eu estar por dentro. Tá bom. Tá bom. Beleza. E eu tô estudando para futuramente me dedicar à perícia, à vistoria, a essa parte. Você já faz perícia? Faço, mas não é o meu foco hoje. Meu foco hoje continua sendo projeto e obra. Mas eu tô estudando em várias áreas, acessibilidade, vigilância sanitária, corpo de bombeiros, e acústica agora. Sim. Porque o meu plano futuro é acalmar um pouco com as obras e começar a fazer perícia, cuidar dessa parte. Sim. Vistoria. É um trabalho bacana, trabalho de perito. Mas assim, geralmente o perito é chamado quando tem problema. Quando tem problema. Não sei se você sabe disso, né? Sim, sempre. Geralmente é uma disputa entre vizinhos, muro que caiu,
Infiltração. Ou infiltração de um... Avanço de terreno. Pegou um pedaço uma série de coisas. Sempre está envolvido algum problema. Porque o perito, para quem não sabe, eu vou explicar aqui. Então, vamos dizer que tem um vizinho, né? O vizinho 1 e vizinho 2. Então, ele tem que ter um assistente técnico. O outro vizinho tem que ter outro assistente técnico. Os dois são peritos, tá? O perito número 1 aqui, perito número 2. E o juiz tem o perito do juiz, que é um terceiro perito, porque o juiz não é técnico naquele assunto. Então, envolve muita gente ali. E é uma coisa que tem muito trabalho, inclusive, né? Porque tem muitos problemas no dia a dia de obra aí. E os peritos são sempre solicitados aí, né? Mas não é só obra, não. É legalizações, uso capião. Pessoas que construíram em terrenos, estão morando há 20 anos e precisa provar que aquilo lá é dela, né? Então, tem muita coisa envolvida, né? É uma área muito complexa, muito grande. Legal. Conta um pouco, você está fazendo uma pós-graduação na área de acústica. Sim. Da onde veio essa vontade de fazer isso? Por que você está fazendo? Conta pra gente isso aí. Paixão. Eu comecei a me apaixonar por acústica quando eu comecei a perceber algumas situações. Até no meu apartamento mesmo. Eu morava num lugar que era muito tranquilo. E hoje é muito barulhento. Passa moto. O mesmo lugar ou não? No mesmo lugar. Ele era um bairro tranquilo e começou a crescer muito. Então, na minha rua, hoje em dia, tem 2 escolas, 3 condomínios. Então, ali é passagem. E é muito ruído, muito barulho. E isso me incomodou. Aí eu comecei a pensar, pesquisar coisas para diminuir o ruído, né? Sim. E ali eu comecei a me apaixonar. Aí apareceu um cliente que não conseguia dormir, que também tinha uma casa num condomínio que era tranquilo. Só que fizeram uma rua atrás do condomínio e a casa dele é próxima à rua. Acabou, não tem mais tranquilidade. Também. Aí ele me chamou para fazer o quarto dele. Fiz um quarto vedado para ele, né? E aí comecei a me apaixonar. Aí encontrei essa pós-graduação. A minha professora, a gestora, né? Da pós-graduação, ela é uma das melhores do Brasil. E aí me apaixonei. Tô amando fazer essa pós-graduação. Sim. Pensando num cômodo, que geralmente um quarto, né? Que a pessoa quer um lugar mais silencioso. Qual que é o ponto principal? Um vidro duplo na janela? O que seria? Por quê? O ruído, ele entra pelas frestas, né? Pelos buracos ali. Então, se não tem uma janela totalmente vedado, o som vai entrar por ali. Seria isso mesmo? Tô certo? É um dos pontos. A janela acústica, né? Sim. Existe uma questão que as pessoas não pensam. Por exemplo, vai fazer uma divisória, vamos dizer essa parede aqui, uma divisória. Não chega do chão até o teto, a laje. Certo. Para economizar, faz até o forro. O que acontece? O som, ele sobe. O som passa por cima. Então, o outro quarto escuta. Certo. Entendeu? Então, essa é uma questão. Por exemplo, vai fazer parede de drywall, alguma divisória, existe a banda acústica, que ninguém coloca. É uma fita adesiva, ela é fofinha. Daí você coloca embaixo, nas laterais, onde a parede vai encostar, e no forro. E na laje. Geralmente ele pega aquele perfil que é um tipo C, né? Que ele vai sair ali e parafusa no chão. Isso. Mas tem que pôr essa banda acústica. Porque isso eu não conhecia. Conheço a lã de rocha, né? Que o pessoal põe dentro ali. Põe dentro, lã de pet, né? Sim. Então, isso já ajuda o impacto, né? O barulho, o ruído passar. Então, esses isolamentos. Dentro, você tem que... Faltou a palavra agora. Mas, assim, usar cortina. Elementos que... Não seria dentro o revestimento ali, lã de pet, lã de rocha? Também, na parede, né? Lã de vidro, mas aquela lã de vidro pet. Hoje em dia usa mais pinica a lã de muito, pet. né? A Muito lã de vidro não... complicada, né? É complicada. Mas, assim, você tem o isolamento acústico, que é de fora para dentro, e você tem o condicionamento acústico.
que é dentro mesmo, para você evitar a reverberação dentro do ambiente. Como é que é? Fale aí de novo isso aí. Isolamento acústico. Que é de fora para isola dentro. De fora para dentro. Aham. E tem o condicionamento acústico. Que é de dentro mesmo. É de né? dentro Pra mesmo. Que quebrar você, o som. Você aqui cria a gente elementos. até colocou essa cortina aqui, né? Alguns revestimentos, o ripado, o carpete no chão, para ele dar uma quebrada na acústica aqui. Geralmente em sala de reunião a gente coloca nuvem acústica, baffles, que são... O que é? Uma nuvem acústica, às vezes as pessoas olham e falam assim, nossa, que lindo, decorativo. Não é, ela tem a função de seriam umas bandeiras, alguma coisa? Absorver o som, para ele não reverberar. Por exemplo, você tem um ambiente muito liso, vidro, tudo liso, o som, ele reverbera, né? Ele bate e volta. Sim. Quando você tem elementos de absorção, ele vai absorver esse som, então ele não vai bater e voltar. Entendeu? Entendi. Então essas nuvens acústicas são aquelas placas que colocam no teto, né? Baffles, eles são assim, aí a pessoa olha e fala assim, nossa, que lindo, decorativo, mas não é, ele tem a função, ele está ali porque ele tem uma função. Tem uns quadros também que colocam com os nichos, ou vários pontas, não, mas até uma foto, se você tiver uma foto sua, eu quero pôr uma foto, então existe quadros acústicos, você manda, eles imprimem a sua foto na tela. É uma espécie de uma espuma ali, né? Que vai absorver o som. Vai absorver o som. Interessante. Entendeu? Então, em restaurante, quantas vezes eu fui em restaurante, você deve ter acontecido com você, com muita gente, você tá conversando com a pessoa, você não consegue entender. Fica muito alto, né? Você começa a gritar. E você, eu quero ir embora. Não sabe nem por quê. Porque a acústica é uma coisa que você não vê, você sente. Sim. Mas para você entender que aquilo tá te incomodando... É verdade, né? Você entendeu? não consegue identificar qual que é o problema. Você tem alguma coisa te incomodando. Eu quero ir embora daqui. Ou, não vou naquele restaurante não, porque eu não me sinto bem lá. Por quê? Porque é muito barulho, muita coisa, né? Você está escutando a pessoa que está do seu lado falar, aí você não entende a pessoa que está aqui, né? Então, tem muito... E hoje em dia, as leis estão pegando firme nessa parte, né? Sim, agora com tendo que cuidar, né? Do desempenho, né? Que veio já com essa parte de acústica. De acústica. Né? Que hoje em dia está sendo cobrado aí nas construtoras. E o pessoal faz o mínimo, né? Que a gente estava até conversando sobre isso, né? O que é o mínimo? Deixa uma certa espessura da laje e a parede de divisa entre um apartamento e outro ali, o mínimo de espessura, né? A tomada também, né? Não pode deixar de um apartamento com o do outro para não passar o som ali pelo aquele buraco, né? Na parede. Então, desvia uma da outra ali. E isso tudo é calculado. Existe um cálculo para fazer. Você coloca a espessura, o tipo de bloco, de tijolo, coloca a espessura, coloca a argamassa e faz um cálculo para ver se aquilo vai atender ao mínimo que a norma de desempenho exige. Entendeu? Mas as construtoras fazem o mínimo. Fazem o mínimo só para atender, né? Por custo. Mas eu já vi, por exemplo, lá em Salvador, que essa parte de acústica é muito forte. Eu não sei se é porque tem carnaval 365 dias por ano, né? E passa na frente de tudo lá, o carnaval, na frente de hospital, na frente de escola, na frente de tudo. Lá é muito forte isso. Então, lá a gente vê que até alguns prédios já usam a acústica como propaganda para vender. Esse apartamento tem isolamento acústico. Entendeu? Porque é uma coisa que... dependendo aonde a pessoa morar, né? Que você falou, né? Vai passar aquele trio elétrico na frente ali, é um inferno, né? E na madrugada, então, deve ficar a madrugada inteira passando, né? Nós visitamos, nessa imersão que eu fui em Salvador, nós visitamos o Hotel Fasano. E o Hotel Fasano foi construído num antigo jornal lá num prédio de um antigo jornal de Salvador, perto do Pelourinho. Então, o carnaval passa na frente, o trio elétrico passa na frente. E como uma pessoa que vai para um hotel... o Pelourinho ali também, ele é turístico, né? Então, chega lá o turista, tem os caras tocando tambor lá. É o tempo todo. Não, o carnaval lá é o tempo todo. Né? Ai, ai. Então, eles investiram
alto em acústica lá. Você entra no hotel, você não escuta nada. Nada. Sim. Pode estar a Ivete Sangalo na porta. Lá dentro não tem barulho. Beleza. Entendeu? Isso aí. Vamos dar uma olhada aqui nos projetos. Tem uns projetos. Isso aqui é um... É um projeto de shopping. É uma loja de banheiras que eu fiz a primeira loja deles. Antes eles vendiam só pela internet. Aí eu fiz a primeira e depois fiz mais 3. Eu achei já que era uma casa mesmo. Falei, daqui deve ser um banheiro de uma casa, tal, tudo. Não, isso é shopping. Esse é em Caraguá, no Caraguá Shopping. É a mesma loja. Uma jacuzzi aqui, né? Um balcãozinho. Sobe uma escadinha ali. Isso é bom para apartamento, né? Que ele vai fazer sobre laje, né? Muito legal. Essa já é uma residência. A minha cliente não tinha muito espaço e ela tinha o sonho de ter uma piscina. É uma piscina? É uma piscina. É numa área gourmet externa ali, né? Isso, numa área gourmet. Mas o espaço é bem pequeno e a gente aproveitou tudo que dava, né? Umas plantinhas, tudo ali, né? Ali é uma cascata, né? Que não tá ligada. Ainda tava sem água, né? Foi quando eu tirei essa foto. Beleza. Essa é a mesma. É a mesma, né? Essa é uma casa que tá quase pronta. A gente vai entregar em fevereiro. É lá em Taubaté. Bem grande, hein? Grande. Bem grande. 500 metros quadrados. E tá ficando muito bonita essa casa. E o terreno, ele já era alto assim? Sim. Ou foi... Não, ele já era assim. Aí a gente só... Colocou a garagem embaixo ali, né? Isso. E a construção em cima. Essa é a cozinha dessa casa. Bem grande, hein? Bem grande. São 2 opções, né? Acho que na próxima foto tem a outra opção para o cliente escolher, né? Não. Essa já é a sala da casa. Aí. É a mesma essa cozinha, tem mais cor, né? outra opção, uma cor mais quente. A outra tava branca, né? Mas o cliente escolheu branco. Ele quer essa casa bem clean, bem... Beleza. Ela aí de novo. Ali onde tem a moça na sacada, ali é uma sala de vinhos. Que tá sendo muito legal de fazer. É de esquina a casa? É de esquina. E essa frente dá pro pôr do sol. Então, a pessoa vai tomar vinho ali naquela sacada, vendo o pôr do sol. Beleza. É o lavabo da casa. Esse é a suíte master. Tá vendo? 2 chuveiros e lá no final a hidromassagem. Esse é o banheiro da filha. Que acabou. Tem muito projeto, né? Então a gente ficaria aqui muito tempo. Então, Ana, nossa, parabéns aí pelo seu trabalho. Muito legal, muito sucesso. Quem quiser contratar a Ana, como é que faz? Como o pessoal te encontra? Acho que mais fácil pelo Instagram, né? @Ana Luísa de Souza Galhardo. Beleza. E, bom, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado pela sua presença aqui no ManzaCast. Eu que agradeço a oportunidade. Show de bola. Beleza, pessoal? Valeu, obrigado, até a próxima.